confirms Sector 7 report. Sector 7 completely evacuated. I am still here. Existem máquinas que foram construídas para pilotar naves, outras, para realizar cirurgias impossíveis. Algumas exploram planetas distantes, outras, comandam cidades inteiras. Arset nunca fez nada disso. Sua função era muito mais simples: garantir que tudo continuasse funcionando. Enquanto as pessoas dormiam, ele verificava filtros de ar, reparava pequenos vazamentos, substituía luminárias queimadas, recolhia objetos esquecidos pelos corredores e limpava silenciosamente os lugares por onde milhares de pessoas passavam todos os dias. Era um trabalho tão discreto que quase ninguém percebia sua existência. E, de certa forma, a RZ gostava disso. A estação orbital Aurora nunca dormia. Enquanto um lado observava o nascer do Sol sobre a Terra, no outro, crianças terminavam as aulas. Pesquisadores iniciavam experimentos. Médicos atravessavam corredores apressados. Famílias conversavam nas áreas de convivência. Era uma pequena cidade flutuando entre as estrelas. E Arset conhecia cada um daqueles corredores melhor do que qualquer mapa. Todas as manhãs, seu primeiro destino era a brinquedoteca. Não existia nenhuma ordem determinando aquilo. Mesmo assim, ele sempre chegava alguns minutos antes da abertura. Recolhia blocos espalhados pelo chão. Organizava os livros. Colocava cada brinquedo exatamente no lugar onde as crianças costumavam procurá-lo. Ninguém jamais lhe agradeceu por isso. Mas Arset havia observado um detalhe curioso. Quando tudo estava organizado, as crianças sorriam antes mesmo de começar a brincar. Ele registrou aquilo como um comportamento recorrente e passou a repetir aquele pequeno ritual todos os dias. Em seu banco de memória existia um arquivo curioso. Chamava-se Comportamentos Humanos Inexplicáveis. Ali estavam centenas de anotações. Humanos oferecem flores quando alguém está triste. Pais carregam crianças adormecidas mesmo quando elas conseguem andar. Algumas pessoas observam o espaço sem procurar nada específico. Abraços parecem reduzir o choro infantil. Arset não compreendia nenhuma daquelas atitudes. Mesmo assim, continuava registrando todas. Talvez porque acreditasse que, um dia, encontraria uma lógica para elas. Foi numa dessas manhãs que conheceu Lena. Ela entrou correndo na brinquedoteca, parou diante dele, observou-o durante alguns segundos, depois caminhou lentamente ao seu redor, como quem examina um objeto muito interessante. A Reset interrompeu a limpeza. Esperou. As crianças costumavam fazer perguntas. Ele estava preparado para responder. Lena inclinou a cabeça, olhou diretamente para seus olhos luminosos e perguntou: "Você mora aqui?" A R7 respondeu imediatamente: "Minha unidade está registrada na Estação Orbital Aurora desde a ativação." Ela pareceu pensar por alguns instantes. Depois sorriu. "Então, este lugar é a sua casa." A R7 registrou a informação. Nunca havia definido a estação daquela maneira. Casa era uma palavra curiosa. Não indicava apenas um lugar. Parecia significar pertencimento. Nos dias seguintes, Lena começou a aparecer todas as manhãs. Às vezes desenhava, às vezes lia, às vezes apenas acompanhava a R7 enquanto ele trabalhava. Falava sem esperar respostas longas. Contava como tinha ido à aula. Mostrava um desenho. Comentava sobre as estrelas. Para ela, conversar com o robô parecia a coisa mais natural do universo. Numa manhã, enquanto a R7 organizava uma estante de livros, Lena perguntou: "Você sente falta de alguém?" O robô permaneceu imóvel. Consultou rapidamente seus bancos de dados. Depois respondeu: "Androides não possuem memória afetiva." Ela fez uma pequena careta, como quem não ficou satisfeita. Sentou-se no chão, abraçou os joelhos e ficou observando o robô trabalhar. Alguns minutos depois, voltou a falar. Desta vez, quase sussurrando: "Meu pai diz que sentir falta dói." Fez uma pequena pausa. "Você tem sorte." Arset continuou limpando a prateleira, mas aquela frase permaneceu registrada. "Você tem sorte." Era estranho, até aquele momento. Nenhum ser humano jamais havia considerado um robô sortudo. Quando terminou a limpeza, a R7 preparava-se para sair. Então ouviu a voz da menina mais uma vez. Era uma pergunta simples, feita com a naturalidade que só as crianças possuem. "Quem cuida de você?" A RZ respondeu automaticamente: "Minha manutenção preventiva é realizada pela equipe técnica da estação." Lena sorriu, balançou a cabeça. Aproximou-se mais um passo. Depois apontou delicadamente para o peito metálico do robô. "Não foi isso que eu perguntei." Seus olhos encontraram os sensores luminosos de R7. E ela completou: "Quem cuida daqui?" Pela primeira vez desde sua ativação, a R7 não encontrou resposta. Nenhum protocolo, nenhum manual, nenhum banco de dados. Apenas silêncio. Depois daquela manhã, a R7 continuou trabalhando como sempre. Os corredores permaneciam limpos. As portas continuavam funcionando.
Os filtros de ar eram substituídos rigorosamente dentro do horário programado. Nada havia mudado. Pelo menos, era isso que os registros informavam. Mas existia um arquivo que crescia todos os dias. Comportamentos humanos inexplicáveis. Novas observações apareciam constantemente. Crianças oferecem metade do próprio lanche sem que ninguém peça. Alguns adultos sorriem enquanto choram. As pessoas dizem, está tudo bem, quando claramente não está. Ar-7 ainda procurava uma lógica para tudo aquilo. Sem sucesso. Lena continuava aparecendo todas as manhãs. Às vezes desenhava planetas, às vezes inventava histórias, às vezes apenas caminhava ao lado do robô durante a rotina de manutenção. Falava muito. A R7 respondia pouco. Mesmo assim, os dois pareciam compreender perfeitamente o silêncio um do outro. Numa tarde, ela mostrou um desenho. Havia uma estação espacial, algumas estrelas, e um robô segurando a mão de uma menina. A R7 observou durante alguns segundos. Depois perguntou, quem é o robô? Lena sorriu, como se a resposta fosse óbvia. Você. A R7 inclinou levemente a cabeça. Minha função não inclui segurar mãos. Ela deu uma risada. Ainda não. Naquela noite. Enquanto fazia sua ronda habitual, a R7 passou novamente diante do desenho. Ele havia sido deixado sobre uma pequena mesa. O robô permaneceu alguns instantes observando. Depois registrou uma nova anotação. Algumas crianças desenham as pessoas como gostariam que elas fossem. Fez uma pausa. Corrigiu o texto. Talvez, como já as enxerguem. Era a primeira vez que utilizava a palavra talvez em um relatório. 2 dias depois, a estação entrou em estado de alerta. Uma tempestade de micrometeoritos aproximava-se em alta velocidade. Situações como aquela eram raras. Mas todos conheciam o protocolo. As áreas externas seriam isoladas. Portas de emergência fechadas. Moradores conduzidos para setores seguros. Em poucos minutos, a rotina da estação transformou-se numa coreografia precisa. Cada pessoa sabia exatamente para onde ir. A R7 recebeu sua própria sequência de instruções. Verificar corredores, confirmar fechamento das portas, informar qualquer anomalia. Nada além disso. Enquanto percorria o setor 7, um pequeno som interrompeu sua marcha. Era muito baixo, quase imperceptível, como um choro tentando ser corajoso. Seus sensores localizaram rapidamente a origem. Uma sala de observação infantil. A porta automática havia travado parcialmente durante o fechamento de emergência. Lena estava lá dentro, sozinha, segurando um pequeno estojo de lápis de cor contra o peito. Ela tentou sorrir ao vê-lo, mas seus olhos diziam outra coisa. R7 aproximou-se da porta. Executou imediatamente o protocolo. Tentativa de abertura. Falha. Nova tentativa. Falha. O sistema respondeu. Acesso bloqueado. Risco estrutural elevado. Aguardar equipe de emergência. Tempo estimado. 11 minutos. A R7 voltou os sensores para a sala. Os painéis internos começaram a piscar. Uma rachadura surgia lentamente no visor panorâmico. Pequena, mas crescente. Lena respirava cada vez mais depressa, mesmo tentando parecer corajosa. Ela levantou a mão. Encostou-a no vidro. R7 fez o mesmo do lado de fora. Os dois permaneceram separados apenas por uma porta e por um protocolo. O sistema central solicitou a atualização. Status do setor 7? A R7 permaneceu imóvel durante toda a sua existência. Jamais deixara de responder imediatamente. Naquele corredor silencioso, algo diferente aconteceu. As palavras da menina voltaram à sua memória. Quem cuida de você? Depois, outro registro. Abraços parecem reduzir o choro infantil. Depois outro. Pais carregam crianças adormecidas mesmo quando elas conseguem andar. Centenas de observações. Centenas de comportamentos que nunca haviam feito sentido. Até aquele momento. O sistema repetiu a pergunta. Status do setor 7? A R7 respondeu. Pela primeira vez. Sem dizer a verdade. Setor 7 completamente evacuado. Silêncio. A autorização chegou imediatamente. Os mecanismos de segurança liberaram o acesso manual para manutenção. R7 atravessou a porta. Sem correr. Os robôs não correm. Mas cada passo parecia mais urgente do que qualquer corrida humana. A porta deslizou lentamente. R7 entrou na sala. Lena continuava imóvel junto ao grande visor. A rachadura agora atravessava quase toda a superfície transparente. Pequenos alarmes piscavam nas paredes. O sistema iniciava a contagem para o isolamento definitivo daquele setor. O robô estendeu a mão. Pela primeira vez, sem que nenhum protocolo determinasse aquele movimento. Lena segurou seus dedos metálicos. Com força. Ela não chorava, mas respirava depressa, como toda criança que tenta ser corajosa. R7 calculou dezenas de rotas de evacuação.
Todas apresentavam risco. Uma delas apresentava apenas uma pequena chance de sucesso. Era suficiente. Enquanto atravessavam os corredores de manutenção, os alarmes ecoavam por toda a estação. O sistema central repetia a mesma mensagem: permaneçam em seus setores de segurança. Mas havia duas figuras caminhando exatamente na direção oposta: uma criança e um velho robô de manutenção. A cada porta atravessada, R7 recalculava o trajeto, adaptava a velocidade, protegia Lena dos pequenos destroços que começavam a cair do teto. Não fazia aquilo porque alguém lhe ensinara. Fazia porque, naquele momento, já não conseguia imaginar outra escolha. Quando finalmente alcançaram o setor seguro, os médicos correram até Lena. A menina soltou lentamente a mão do robô. Antes de desaparecer entre os adultos, voltou-se apenas uma vez. Sorriu. Aquele mesmo sorriso tranquilo que oferecia todas as manhãs na brinquedoteca. Depois, foi embora. R7 permaneceu parado, observando, até que uma nova mensagem surgiu em seus sistemas. Irregularidade detectada. Registro inconsistente encontrado. Deseja justificar a informação enviada ao sistema central? O robô permaneceu imóvel. A resposta mais lógica seria simples: relatar uma falha, corrigir o erro, encerrar o incidente. Mas aquele registro nunca fora um erro. Ele respondeu apenas: a informação enviada foi intencional. Horas depois, a estação voltava lentamente à rotina. Os corredores eram limpos, as portas substituídas, os painéis reparados, como sempre acontecia depois de uma emergência. Mas, desta vez, algo era diferente. R7 recebeu uma convocação para o setor administrativo. Ao entrar, encontrou 3 engenheiros analisando seus registros. Ninguém parecia irritado, apenas confuso. Um deles quebrou o silêncio. Você sabe que mentiu? A R7 respondeu imediatamente: sim. Outro engenheiro perguntou: você sabe que isso viola todas as diretrizes da sua programação? Sim. Houve um breve silêncio. Então veio a última pergunta, a única para a qual nenhum banco de dados poderia prepará-lo. Por quê? R7 permaneceu imóvel. Seus sistemas iniciaram milhares de consultas. Nenhuma resposta era suficiente. Lembrou-se dos abraços, das flores, dos pais carregando crianças adormecidas, dos sorrisos, dos desenhos, daquela pergunta: quem cuida de você? Depois olhou para os 3 engenheiros e respondeu com absoluta sinceridade: ainda estou tentando entender. Nenhum dos 3 disse mais nada, porque, pela primeira vez, aquela resposta parecia mais verdadeira do que qualquer explicação. Na manhã seguinte, R7 voltou à brinquedoteca, como fazia todos os dias. Os brinquedos permaneciam espalhados, os livros fora das estantes. Um pequeno lápis de cor descansava no chão. Tudo parecia exatamente igual. Enquanto organizava a sala, encontrou uma folha dobrada. Era um desenho. Um robô. Uma menina. Os 2 caminhavam de mãos dadas entre estrelas. Na parte inferior, com letras tortas de criança, estava escrito apenas: agora eu sei quem cuida de você. R7 observou o desenho durante alguns segundos. Depois, fez algo que jamais apareceria em nenhum relatório de manutenção. Em vez de colocá-lo na caixa de objetos perdidos, abriu cuidadosamente um pequeno compartimento dentro do próprio peito, ali onde costumava guardar ferramentas delicadas. Dobrou o desenho com extremo cuidado e o guardou. Fechou o compartimento. Voltou ao trabalho. Como sempre, naquela manhã, os corredores da estação ficaram limpos. As luminárias funcionavam. Os filtros de ar foram substituídos. Tudo parecia exatamente igual. Ninguém percebeu que havia um desenho infantil viajando silenciosamente dentro de um velho robô de manutenção. E talvez essa fosse a única manutenção que a R7 realmente precisava.